Você já viu uma situação piorar cada vez mais, com cada decisão afastando as pessoas ainda mais de onde deveriam estar? Pois bem, a história de hoje revela a espiral devastadora que pode acontecer quando líderes escolhem repetidamente se afastar de Deus. O cerne desta passagem nos ensina uma verdade sóbria. A liderança define a temperatura espiritual de uma nação. E quando os líderes rejeitam persistentemente a Deus, as consequências se multiplicam ao longo das gerações. Nossa história acompanha 4 reis de Israel: Baasa, Elá, Zinri e Onri, culminando no notório Acabe. Cada um parece determinado a superar o anterior em maldade. É como assistir alguém pegar a saída errada e, em vez de dar meia volta, continuar fazendo escolhas erradas que o levam cada vez mais longe do destino. Vamos começar com Baasa. Deus, na verdade, o tirou do pó para fazê-lo rei. Mas ele desperdiça essa oportunidade divina. Em vez de aprender com os erros de Jeroboão, ele segue exatamente o mesmo caminho, levando Israel ao pecado. Deus envia o profeta Jeú com um aviso, mas Baasa o ignora. Vem um filho, Ela. Ele governa por apenas 2 anos antes de ser assassinado enquanto estava bêbado na casa de outra pessoa. Pense nisso. O rei de Israel, que deveria estar liderando seu povo, está, em vez disso, se embriagando na casa de seu administrador. É um retrato de completa irresponsabilidade. Em seguida vem Zinri, que assassina Elá e toma o trono. Seu reinado dura 7 dias. Tempo suficiente apenas para cumprir a profecia de Deus sobre a família de Baasa, matando todos eles antes de ser forçado a cometer suicídio quando o exército se volta contra ele. Ele literalmente incendeia o palácio ao seu redor em vez de enfrentar as consequências de suas ações. Após uma breve guerra civil, Onri assume o poder. Ele foi, na verdade, um dos reis mais bem-sucedidos politicamente de Israel. Ele construiu Samaria e a tornou a capital. Mas espiritualmente, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e pecou mais do que todos os que vieram antes dele. O sucesso mundano não significa nada quando se trata do custo da sua alma. Mas é o filho de Onri, Acabe, quem leva as coisas a um nível totalmente novo. O texto nos diz que ele fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos os que vieram antes dele. Ele se casa com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, e promove ativamente o culto a Baal. Ele não apenas tolera o pecado, ele o institucionaliza. Meu amigo, ouça com atenção. O pecado é trágico. Ele vai roubar sua paz, sua alegria, seu propósito na vida. Você pode achar que isso afeta apenas você, mas acredite, influenciará aqueles por quem você é responsável e seu impacto pode durar por gerações. Fuja do pecado e corra em direção à cruz. Quando você liderar, conduza as pessoas a Deus, não para longe dele. A passagem termina com uma nota sombria sobre um homem chamado Riel, que reconstruiu Jericó, perdendo seu filho mais velho e o mais novo no processo, exatamente como Josué havia profetizado centenas de anos antes. É um lembrete assustador de que as palavras de Deus sempre se cumprem, sejam promessas ou advertências. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos reconhecer que a liderança importa, seja em nossos lares, negócios, igrejas ou comunidades. As pessoas que seguimos e o exemplo que damos impactam os outros mais do que podemos imaginar. Segundo, precisamos levar a sério os avisos de Deus desde a primeira vez. Não espere até que as coisas piorem. Terceiro, nunca devemos confundir sucesso mundano com aprovação divina.
Quarto, quando vemos outras pessoas fazendo escolhas erradas, não devemos seguir seu exemplo só porque parece que estão se safando. E por fim, precisamos lembrar que a palavra de Deus se cumpre, tanto em suas promessas quanto em suas advertências, mesmo que leve gerações. A espiral trágica dos reis de Israel nos lembra que cada passo longe de Deus torna o próximo passo mais fácil. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdade. Cada passo em direção a Deus torna o próximo passo mais claro. A pergunta é: em que direção a sua liderança vai seguir? Em direção a Deus ou para longe dele? A escolha é sua, mas as consequências afetam todos ao seu redor.